pessoal, aqui é a professora Renata Castilho e hoje falaremos sobre a nova reforma ortográfica. Primeiro veremos o que é a nova reforma ortográfica, não é? O acordo ortográfico foi assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 1990. Foi realizado em comum acordo por países falantes da língua portuguesa, como Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e posteriormente por Timor-Leste. Então, pessoal, esse acordo ortográfico não foi feito apenas no Brasil, foi feito por países de língua falantes da língua portuguesa. Foi assinado em Lisboa em 1990, mas só entrou em vigor em 2009. O interessante é que quando foi feito esse acordo, teve um prazo, né, para que a gente se adaptasse. E eu fazia faculdade bem nesse período. Eu lembro até hoje que eu acabei acentuando a palavra ideia, que não tinha acento, e a professora comentou. Tirou pontos meus. Eu falei, professora, mas ainda não está sendo válido. Ela falou, você é estudante de letras, você tem que saber antes de todo mundo, então perdeu ponto. Então aí, gente, foi assinada em Lisboa em 1990, mas ficou válido a partir de 2009, aqui no Brasil. Vamos ver quando ocorreu aqui no Brasil? Realmente. No Brasil, o acordo foi aprovado pelo Decreto Legislativo número 54, de 18 de abril de 95. Entretanto, entrou em vigor apenas no ano de 2009. Como eu falei para vocês, foi aprovado em 95 aqui no Brasil, mas só entrou em vigor em 2009. Como que funciona? Vamos ver como que funciona esse acordo? Se é válido em língua escrita, só apenas a falada. Vamos aí? O acordo restringe-se apenas à língua escrita. A língua falada não sofreu nenhuma modificação. Então, pessoal, esse acordo só vai ser válido na língua escrita. Por exemplo, a palavra linguiça, ela continua sendo falada linguiça mesmo, sem o trema. Mas, na língua escrita, você vai tirar o trema. Então, ele é apenas válido na língua escrita. Tudo bem até aí? Vamos ver os objetivos da nova reforma? Por que foi feita essa nova reforma? Os maiores objetivos da criação da nova reforma ortográfica foram: a. Melhorar o intercâmbio cultural entre países que se fala português. Reduzir o custo econômico da produção e tradução de livros. Facilitar a difusão bibliográfica e de novas tecnologias. Aproximar as nações de língua portuguesa. Então, pessoal, foi padronizada essa língua portuguesa para que nós tivéssemos mais acesso a mais contato com os países de língua portuguesa. Então, foi aproximado. Algumas regras ficaram válidas para a maioria dos países, então, aproxima a nossa língua portuguesa da deles. Outra objetivo também foi a questão das edições. Cada vez que você traduz um livro, você tem que pagar um tradutor. Isso aumenta os custos de uma edição. E quando foi padronizada a língua, colocada em comum acordo, houve o quê? A diminuição dos gastos, já que tradutores de língua português de Portugal não seriam mais contratados, de Moçambique e assim por diante. Só que acredito que isso não, um comentário meu, não seja muito eficiente, porque, como eu falei para vocês em outras aulas, a língua sofre modificações. Nós aqui temos uma cultura, contato com outras línguas que não é apenas a língua portuguesa. Por exemplo, nós falamos deliver, que veio do inglês. Nós tivemos contato com os italianos, contato com os franceses em uma revolução que teve aqui há muito tempo atrás. E não é de hoje que nós recebemos imigrantes aqui. E não são falantes da língua portuguesa. Então, a nossa língua se mistura a essas outras etnias. E acaba que não ficando tão eficaz a padronização da língua. Porque não importa qual idioma falado, mas a cultura também importa. Não importa só, importa a cultura. Porque a cultura, ela que vai modificar a nossa língua também. Ela que vai moldar. Nós temos as nossas próprias gírias.
Então, acredito que isso não foi tão eficiente, mas foi feito. E quem sou eu para discordar de gramáticos que assinaram esse acordo? Vamos ver quais são as mudanças. Primeiro foram as mudanças no alfabeto. Vamos ver a primeira mudança? O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram introduzidas as letras K, W e Y. As letras K, W e Y, que na verdade não tinham desaparecido da maioria dos dicionários da nossa língua, são usadas em várias situações. Por exemplo, na escrita de símbolos de unidades de medida, quilômetros, quilogramas e watts. Na escrita de palavras de nomes estrangeiros e seus derivados, show, playboy, playground, windsurf, kung fu, wing, yang, Kaiser, Kafka, Kafakiano. Então, foi colocada, na verdade, só foi oficializada que nós já usávamos o K, o W, o Y. Por exemplo, você toma um sorvete que marca, que bom. Então, devido ao, como eu falei para vocês na outra quadro, devido ao número de palavras estrangeiras que nós adquirimos, o K, o W e o Y estavam sendo muito utilizados, então foi apenas oficializado esse alfabeto, não que não usasse antes, já usava, apenas foi oficializado. Em unidades medidas, como eu falei, quilograma, watts, nós utilizamos, e em palavras estrangeiras. Vamos falar do trema? Não se usa mais o trema, sinal colocado na letra U para indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos ge, gi, que, ki. O trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e suas derivadas, Miller e miliano. Então, gente, vem um sinal importante. O trema, ele foi abolido da nossa língua. Não se usa mais. Por exemplo, onde você ia escrever linguiça, você escrevia com trema. Se você falasse linguística, ia ter o trema. Entretanto, você não escreve mais, mas o som, como eu falei, só foi modificado na escrita, porque na fala não modificou. Quando que você usa o trema? Com palavras que vieram de outro vocabulário. Miller, Beecham. Então, continua aí o trema, tá? Vamos falar agora de acentuações, que são as maiores regras. A acentuação dos ditongos. Não se acentua mais os acentos dos ditongos abertos ei, oi das palavras paroxítonas, palavras que têm acento tônico na penúltima sílaba, ideia, jiboia. Atenção, essa regra é válida somente para palavras paroxítonas. Assim continuam a ser acentuadas as palavras oxítonas terminadas em ei, eu, eus, oi, ois. Exemplos de papéis, heróis, herói, heróis, troféu, troféus. Pessoal, só deixando claro uma coisa, já passei para vocês a acentuação. Tudo que eu tô passando aqui não foi modificado nada do que eu já falei antes, tá? Eu já fiz aquela aula baseada na acentuação. Mas os ditongos ei, oi e eu recebiam acentos antes. Só recebem agora nas oxítonas. As paroxítonas continuam sem ser acentuadas. Tanto que eu coloquei na regra das oxítonas, mas não coloquei das paroxítonas. Então, o eu, o oi e o oi não se acentua mais nas paroxítonas, que são as penúltimas. Por exemplo, ideia não tem mais acento, tá? Não quer dizer que virou ideia, só muda na escrita. Vamos falar mais um pouquinho das paroxítonas? Nas palavras paroxítonas não se usa mais o acento no i e no u tônicos quando vierem depois de um ditongo, rainha, bainha. Atenção, se a palavra for oxítona e o i e o u estiverem na posição final, e seguidos de S, o acento permanece. Tuiuiu e piauí. Como eu falei para vocês, o acento, aquelas regras do hiato que eu passei, continuam valendo. Não se acentuam hiatos se vier seguidos de NH e depois de tongos, continuam valendo isso. E nas palavras oxítonas, continua sendo. Se eu colocar o hiato no final da palavra, ela ser a última sílaba, continua valendo, ou seja, piauí ainda será acentuado. Agora, vamos falar dos acentos diferenciais? Eu falei de alguns na última aula, agora vamos falar mais um pouquinho aprofundado. Faz distinção. O que são acentos diferenciais? Faz distinção entre palavras que têm a mesma grafia. Ou seja, pelo, que é o pelo do braço, ou pelo do gato, e pelo caminho, que é a preposição. É um exemplo. Não se usa mais o acento que diferenciava os pares. Para, pela,
pela, pelo, pelos, polo, polo e pera, pera, pera e pera. Então, pessoal, saiu esse acento diferencial. Só manteve aqueles que eu falei, que é o da segunda pessoa do intervém, do vem, do vir e do tem. Então, aí foi abolido esse acento diferencial. Antigamente tinha, nós colocávamos o pelo, diferenciávamos o pelo do gato com acento circunflexo e o pelo caminho, que era a preposição sem acento. Não, agora foi retirado, tá? O hiatus e, o. Não se usa mais o acento das palavrinhas terminadas em e os. Antigamente você tinha aquele acento circunflexo no vem e no vou. Não tem mais. Então, quando tiver duas sílabas, duas vogais, e, o, não se usa mais acento. Vamos falar agora do que? Algumas observações finais, tá? Permanece o acento diferencial em pode e pode. Então, nesse caso, ainda permanece. Pode é a forma do passado do verbo poder, pretérito perfeito, ou seja, ele pode, ele pôde. Então, quando for ele pôde, que é o pretérito perfeito, eu mantenho. Então, ontem ele não pôde sair, mas hoje ele pode, vai ser o presente. Então, não tem acento nesse caso. Permanece o acento diferencial em por e por, ou seja, por é o verbo. Por é preposição. Se eu falar o pôr do sol, aí ainda tem acento. Eu vou pôr aí, já não tem mais, que virou preposição. Não se usa mais o acento agudo das fórmulas argui e arguis quando for o tu. Tu argues, ele argue, ele argue. Então, nesse caso, não se usa mais. Variações. Há uma variação na pronúncia dos verbos terminados em guar, quar e quir, como aguar, averiguar, apesiguar, desaguar. Esses verbos admitem duas pronúncias, em algumas formas o presente do indicativo e do subjuntivo e também do imperativo, ou seja, tem mais de uma pronúncia. Vamos ver sobre essa pronúncia? A primeira que eu vou falar é a que é válida no Brasil. Se forem pronunciadas com A e U tônicos, essas formas devem ser acentuadas. Enxaguar, enxago. Perceberam que enxaguar não tem acento, mas enxago tem? Então, aí, muda. O verbo delinquir, delinco, delinques, delinques. Então, aí, muda. Essa forma que eu tô falando é a mais comum no Brasil. Agora falaremos do guar, guar e guir. E quir. Se forem pronunciadas com o tônico, essas formas deixam de ser acentuadas. Exemplos: a vogal sublinhada é tônica, isso é, deve ser pronunciada mais fortemente que as outras. O verbo enxaguar, enxago, enxáguas, enxago, enxagues, enxaguem. O verbo delinquir, delinco, delinques, delinquem, delinca, delincam. Esse não é muito utilizado no Brasil, pessoal, então por isso que eu passei mais rápido, tá? A outra forma que é a mais válida. Agora vem as mudanças do hífen, tá? Eu ia separar uma aula para o hífen apenas, mas depois eu reviso o uso do hífen. Então, vamos à primeira mudança. Palavras iniciadas com H, os prefixos antico, mini, super. Sempre se utiliza o hífen quando a segunda palavra, o elemento foi iniciado com H. Então, gente, se a palavra começa com H, ela vai ter o hífen. Mas atenção, essa regra, a exceção a essa regra, a palavra subhumano, onde a junção do sub mais humano, a palavra perde o H. Então, aí, como a palavra perdeu o H quando teve a composição, a aglutinação aí, então, por não ter mais o H, vai manter. Então, qual é a regra aqui? Se a segunda palavra tiver H, por exemplo, pré-história, se a segunda palavra tiver o H, vai ter o hífen separando-os, tudo bem? Próxima regra. Vogais diferentes.
Não se usa mais hífen quando o prefixo termina com vogal diferente da vogal com que se inicia a segunda palavra. Agroindustrial, antiaéreo, autoaprendizagem, autoestrada. Mas atenção, o prefixo co junta-se com a segunda palavra, mesmo quando ela inicia com o. Exemplo, coordenar. Então, gente, se eu tenho uma palavra auto, termina com o, estrada termina com e, duas vogais diferentes, eu vou juntá-las, vai ficar autoestrada numa palavra só. Só que se tiver o co, então mesmo assim, se tiver dois os aí vai ficar juntos, porque na regra, se for vogais iguais, elas não ficam juntas. Mas no caso do coordenar, ficam juntas esses os, tá? É uma exceção na regra. Vamos ver a próxima? Agora vamos falar da consoante inicial diferente de R e de S. Qual que é a regra? Se a consoante, se a palavra termina com uma vogal e a outra palavra inicia com R ou S, eu vou juntar e vou dobrar o R e o S. Agora, se termina com vogal, mas tem outra consoante aí, eu vou juntá-las, tá? Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento palavra começa com consoantes diferentes de R e S, não se utiliza hífen. Exemplos: anteprojeto, autopeça, geopolítica, microcomputador, semiciclo, ultramoderno. Mas atenção, com o prefixo vice sempre se utiliza hífen. Exemplos: vice-rei, vice-almirante, vice-presidente. Então, resumindo, termina com vogal, mas a consoante que vier não é R nem S, eu vou juntar, a não ser quando o prefixo for vice. Próximo. Agora sim, consoante R ou S, como eu falei para vocês. Quando o prefixo termina com a vogal e a segunda palavra ou elemento começa com R e S, essas letras são duplicadas e não se utiliza hífen. Exemplo: antirrábico, biorritmo, contrasseno, cosseno, microsistema. Então, como terminou com vogal, mas a segunda começou com R ou S, eu vou dobrar, certo? Consoantes iguais. Quando for consoantes iguais, gente, eu vou colocar o hífen entre elas. Quando o prefixo termina com uma consoante e a segunda palavra começar com a mesma letra, utiliza-se hífen. Exemplo: interracial, olha lá. Tem um R e começou com outro R. Nesse caso, eu vou separar com hífen. Atenção, onde as consoantes não são iguais, não se utiliza hífen. Exemplo: hipermercado, olha lá, não é igual. Então, o hiper termina com R e começa com mercado. Então, vai ser sem hífen. Exceções às regras anteriores. No caso do prefixo sub, usa-se hífen diante das palavras iniciadas com R. Exemplo: sub-região, sub-regimento. Então, nesse caso, gente, se começa com sub, tem um acento. Nos casos prefixos circum e pan, também se utiliza hífen, se a segunda palavra começar com M, N ou vogal. Exemplo: circunnavegação, pan-americano. Ou seja, se terminar com M e N e a segunda palavra for uma vogal, eu uso hífen, porque antes, quando eu era criança, era pan-americano, agora é pan-americano. Continua tendo o mesmo jeito de falar, mas tem um hífen aí no meio. Consoante com vogal. Vamos aí. Quando o prefixo termina em consoante e a segunda palavra ou elemento começar com a vogal, não se usa hífen. Hiperacidez. Aí, gente, o R é uma consoante, o A é vogal. Quando for assim, você vai juntar, não vai ter hífen. Interescolar, termina com R e começa com E. Então, aí, não tem hífen. Vamos para a próxima? Algumas utilizações obrigatórias. Com o novo acordo ortográfico, tornou-se obrigatória a utilização de hífen após certos prefixos. Quais são eles? E, sem, além, a, quem, recém, pós, pré e pró. Então, se tiver esses prefixos, vai ter o hífen. Ex-aluno, ex-presidiário, ex-presidente, sem terra, sem teto, além mar, além túmulo. Então, pessoal, com a nova regra, esses prefixos que eu mencionei, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró,
sempre vai ter o hífen, tá? E palavras tupi-guarani também se usam hífen. Prefixo de origem tupi-guarani. Quando forem utilizados os sufixos de origem tupi-guarani, quais são os sufixos? Açu, guaçu e mirim, é obrigatória também a utilização do hífen. Amor, guaçu, anaja, mirim, capim, açu. Então, pessoal, se tiver açu ou mirim, coloca hífen aí, tá? E palavras que são comuns de serem usadas. Vamos ver. Algumas palavras ficaram tão usuais que não devem ser escritas mais com hífen. Girassol. Ficou tão usual que virou uma única palavra. Manda-chuva. Paraquedas, paraquedista, pontapé. Então, são palavras que foram tão usadas que perderam o hífen. Pessoal, eu espero que tenham gostado, tenham compreendido. Espero ter ido muito rápido, mas que são muitas regras. Eu vou deixar o slide para vocês, vou deixar o conteúdo, copiem o conteúdo que ele é importante, tá? Eu fiz um resumão para vocês que são muitas as novas regras. E fiquem com Deus e até mais.